lá, gente. Algoritmos. Alguém aqui, para a gente começar, alguém aqui ouviu falar sobre uma série que o Netflix criou? Acho que foi no final do ano passado, tá? Chamada O Dilema das Redes. Se você assistiu, se você sabe o que é, fala assim, Lilian, sei assistir, ou se você só sabe o que é, fala assim, sei qual é. E aí, para mim, foi muito interessante, né? Eu assisti essa série, óbvio, e essa série, ela quer pintar o algoritmo como um grande malvadão, assim, o algoritmo tenta fazer você ficar o tempo inteiro nas redes sociais e vai fazer você ficar bitolado e tudo mais. É interessante, assim, o ponto que eles gostam, né, de falar. Ó, a André tá falando aqui, é ótima essa série, na verdade é um documentário, isso aí é um documentário, André, boa. Ó, Levi também, sim, assistiu. Nath ouviu, conhece, mas não assistiu. Tá bom. E aquilo ali, gente, eu vou te falar por mim, que sou uma pessoa que estou nas redes, né? E trato a minha empresa, né? Uma extensão da minha empresa é estar aqui com vocês. E eu entendi qual é o ponto de vista, mas eu já digo para vocês que, para a gente já começar falando de algoritmo com um recado importante. Oi, Bianca! Seja bem-vinda, boa tarde, querida. Que tem algumas partes do documentário que eles falam assim, saia, eu desconectei, eu não tenho mais rede social e tudo mais. E eu sei que se vocês estão aqui, vocês têm rede social, né? Mas o que é importante para vocês entenderem? Sair das redes sociais hoje é você lutar contra uma realidade que existe e que não vai deixar de existir. Então, o primeiro ponto para a gente, antes da gente começar a falar sobre o algoritmo, é você entender que vivemos um mundo em evolução. É assim que funciona. Da primeira para a segunda revolução industrial foi assim, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, e da quarta para a quinta, e vai ser assim para o resto da existência humana. E o que acontece? A gente tentar questionar e tentar retroceder em um processo evolutivo é a gente não considerar que todos aqui estaremos para sempre em evolução. Então, as redes sociais, elas são um processo evolutivo. Antes, para eu falar com alguém, eu tinha que pegar, ligar, depois veio o SMS, depois veio o pager, né? Antes do SMS veio o pager. E essas eram as formas de comunicação, a coisa foi evoluindo e chegamos às redes sociais. É claro, gente, que quando a gente olha para a rede social, tem todas as questões do que eu vou postar, das pessoas falarem que estão felizes o tempo inteiro, e isso também ser um ambiente de comparação que pode levar pessoas a terem crise de ansiedade e tudo mais. E a gente não vai ficar discutindo isso aqui, porque não é o fórum, e eu também não quero falar com crianças, né? O nosso foco aqui não é falar sobre como isso influencia na vida de um adolescente ou de uma criança, então só para a gente alinhar, porque eu não vou falar sobre isso e também não gostaria que a gente tentasse levantar esses tipos de discussão, não porque elas não são importantes, mas única e exclusivamente porque elas vão desviar a atenção do que é importante para vocês. Então, dito isso, o que é importante a gente levar em consideração? Que hoje as redes sociais, elas são um grande ambiente de conexão, de comunicação, de vocês conhecerem pessoas. Então, tem os seus lados negativos de algum tipo de vício e tudo mais, mas por outro lado, tem grandes feitos aqui, como vocês, por exemplo, saberem que eu existo. Antes as pessoas que me conheciam estavam fadadas a morar aqui no Rio de Janeiro, ou quando a gente começou a fazer eventos em São Paulo, então era um eixo Rio-São Paulo, e era meio que no boca a boca, né? As pessoas sabiam que eu tinha uma empresa, e aí eu fazia eventos, e as pessoas iam para esse evento. Eu lembro que antes da pandemia, quando eu dava palestras como essa, por exemplo, eu tinha que fazer essa palestra fisicamente aqui no Rio, porque as pessoas não vinham para a rede social. Então, isso é um grande feito. E o que elas têm em comum? Oi, Camila, boa tarde, boa tarde. E aí, o que é interessante quando a gente olha sobre todo esse aspecto dos algoritmos das redes sociais? É que a gente acaba, a gente acaba olhando e pensando que o único ambiente que usa algoritmos são as redes sociais,
Porém, na nossa evolução, da terceira para a quarta revolução industrial, no processo evolutivo, as empresas precisavam melhorar os seus processos. Então, quando a gente olha, e, gente, juro, assim, é uma aula hoje, tá? E é uma aula que eu acho importante explicar para vocês entenderem a base do que a gente vai contar. Quando a gente olha da terceira para a quarta revolução industrial, o que tem de mais interessante da terceira para a quarta revolução? O objetivo de todas as empresas em poder automatizar processos. Por quê, gente? Porque todas as vezes que você tem um ser humano tendo que montar um monte de planilha de Excel, esse ser humano, ao invés de pensar, esse ser humano está fazendo um trabalho operacional braçal, tá? É claro que quando a gente fala de dashboard, quando a gente fala de inteligência nessas redes, aí é outra história. Mas ficar montando planilha, ficar fazendo controle. Gente, quando eu comecei a minha empresa, em 2016, os sistemas eram muito caros e eu não podia pagar um sistema caríssimo para mandar e-mail para as pessoas. Era caro mandar e-mail, tá? Era caro o sistema, era caro mandar e-mail para individual via sistema. Então, o que eu fazia no início da minha empresa? Eu tinha uma planilha Excel e eu ficava mandando e-mail um para um. E eu levava horas enviando e-mail. Ou seja, ao invés de eu estar nesse mesmo tempo estudando, pensando, fazendo análises que fossem mais intelectualizadas, eu estava ali fazendo um trabalho extremamente operacional. Assim como eu estou falando para vocês que acontecia na época da minha empresa, isso também acontecia no dia a dia do RH. Então, o que acaba acontecendo no RH? O RH, quando a gente olha lá para o passado, quando os currículos eram entregues manualmente, né, então as pessoas entregavam fisicamente um currículo na empresa, provavelmente o volume que esse RH recebia de currículos era um volume ok, né, nada muito, não era pouca coisa, mas também não era nada muito exagerado. Tomava o tempo dessa pessoa, mas não tomava de uma forma absurda. À medida que o tempo foi evoluindo e a gente foi ficando cada vez mais tecnológico, as pessoas tiveram outros meios de enviar currículo para as empresas. Então, isso passou a ser e-mail, parou de ser físico. Hoje em dia, eu não recomendo a ninguém pegar, imprimir currículo e entregar fisicamente em nenhuma empresa. Se você quer trabalhar em empresa, você quer ser promovido, você quer chegar ao cargo de gestão, você imprimir seu currículo e levar impresso, inclusive fala mais mal do que você do que a favor. Então, tem outras técnicas, levando em consideração o mundo que a gente vive hoje. Então, levando em consideração esse aspecto, as empresas precisaram tirar isso do operacional e tornar esse processo cada vez mais automatizado. Afinal de contas, se o nosso principal objetivo é a gente estar recebendo cada vez mais e-mail, então passou a ser parar de ser físico, passou a ser e-mail. E-mail com um monte de currículo, tudo desorganizado. O que as empresas começam a pensar? Putz, se a gente tivesse um sistema para colocar esses currículos, já me ajudaria muito. E aí começam, então, a existir os sistemas que as pessoas hoje vão lá, como vocês, e se cadastram. Vagas.com, InfoJobs, Glassdoor, o próprio LinkedIn. Enfim, teria uma infinidade aqui, Gup, teria uma infinidade aqui de sistemas para vocês. E muitos, por exemplo, vagas.com, a empresa vai lá, paga vagas.com, ela bota a vaga inteira ali, você cria, né, responde ao sisteminha, o sisteminha organiza, monta seu currículo, tudo bonitinho. Num primeiro momento, isso era meio que o que já atendia a empresa, porque isso virou um repositório de currículo. Antes era físico, depois ficou uma caixa de e-mail, a caixa de e-mail fica uma coisa louca, e isso virou um repositório dentro de um sistema. Se a gente olhar, olha que vantagem essa evolução. Porque lá no passado, quando entregava papel, se alguém botasse um caderno em cima do papel, você perdeu aquela informação. Se a pessoa saísse de férias e botasse dentro da gaveta, você poderia não ser chamado para um processo seletivo, porque seu currículo estava na gaveta de uma pessoa que saiu de férias. Então, o currículo em papel ele é muito ruim, porque ele fica muito pessoal. Se aquela pessoa que recebeu não fizer nada com aquela informação, você está fadado a não arrumar um emprego, porque aquela pessoa não fez nada com o seu currículo. Quando vai para o e-mail, a gente também passa a ter um problema, porque apesar de você ter uma caixa de e-mail onde você tem vários currículos ao mesmo tempo,
aquela caixa daquela pessoa. Então, só ela tem acesso. Então, tem os mesmos riscos de um físico. Quando a empresa vai para sistema, o sistema já é melhor, porque o sistema você tem um login, qualquer pessoa que tiver login já consegue acessar o currículo de todo mundo. Então, estamos ótimos, tá? Entenderam a linha? Então, ter os sistemas hoje que vocês reclamam, porque tem um monte de gente que reclama comigo, tem que ficar preenchendo, que toda vaga que é um novo sistema tem que preencher do zero e tudo mais. Preencher te dá a oportunidade de estar num banco de currículos dessa empresa. Muito melhor do que você mandar seu currículo por e-mail. Assim como mandar seu currículo num Messenger do LinkedIn, quando você adiciona um recrutador. Então, isso começou a virar um repositório. Mas vamos pensar o seguinte: estamos num mundo cada vez mais moderno, então as empresas recebem cada vez mais currículos e a gente tem cada vez mais pessoas mandando currículo para as empresas. E uma vaga que antes deveria ter, sei lá, 20 candidaturas, hoje em dia a gente tem vagas que tem 1.000, 2.000, 5.000 candidaturas para uma única vaga. E as empresas, as áreas de recursos humanos, especialmente a área de recrutamento e seleção, precisava de alguma alternativa para tornar esse processo inteligente, gente, tá? Vamos pensar o seguinte: hoje, para a empresa, imagina se hoje, com volume, 5.000 pessoas se inscrevem. O RH tem que entrar lá no sistema e olhar todo mundo, ler o currículo de todo mundo. Primeiro que essa vaga não vai ser fechada nunca, porque imagina o volume de coisas que essa pessoa tem que fazer. Fora que vai chegar uma hora que ela vai ficar cansada e a própria vista dela não vai performar da melhor forma e ela vai acabar diminuindo o potencial dela de resultado. Então, esses sistemas que provavelmente começaram como um grande repositório de currículos foram ganhando inteligência. O LinkedIn, especialmente, sempre nasceu inteligente, gente. As redes sociais, elas já nascem inteligentes, porque elas já nascem entendendo que elas não são um repositório, elas não são um local para você simplesmente entrar e postar foto. Essas empresas, elas entendem que elas ganham dinheiro com esse intercâmbio de informações. Então, a gente está falando de sistemas versus redes sociais, tá? Então, vou o tempo inteiro trazer para vocês esses dois lados. Quando a gente olha para esses sistemas, o que acontece, então, no novo processo evolutivo desse sistema? Chega o momento deles pararem de olhar somente um ambiente para você botar o currículo e eles começam a ter inteligência para saber quais currículos estão mais ou menos aderentes a esse perfil, a vaga que está aberta. E isso, como que eles fazem? Através do que a gente chama de algoritmos, que lá na série O Dilema das Redes fica lá falando como se fosse um grande malvado que passa o tempo inteiro achando um jeito de você se interessar e ficar dentro dessa rede social. E que é verdade. Por quê, gente? Porque todas as redes sociais e os sistemas de vagas ganham mais das empresas se elas provarem que o ambiente que elas construíram é um ambiente que atrai fluxo, que as pessoas querem estar ali. Por isso o Instagram morre de medo do TikTok. No Instagram morre de medo do TikTok. Por quê? Porque ele sabe que o TikTok, a pessoa quando chega ali para começar a ver vídeo, muitas vezes ela é abduzida, ela vai ficar horas ali. Quanto mais tempo as pessoas ficarem nessa plataforma, mais significa que essa plataforma é boa e mais empresas vão querer pagar para estar aqui. Tá bom? Entendam isso para todas as redes. Então, estou falando de LinkedIn, Instagram, Facebook, tudo. Quanto mais tempo você, usuário, você, pessoa que está me assistindo, fica aqui, melhor é para a rede. Por exemplo, se hoje vocês ficam me assistindo aqui até o final, amanhã, se eu fosse fazer live, na segunda-feira, quando eu for fazer live, o LinkedIn, por exemplo, fala: olha, sempre que o RH que Inspira e a Lilian entram para fazer live, as pessoas ficam mais tempo no LinkedIn. Então, eu vou mostrar que ela está ao vivo para mais gente assistir e mais gente ficar aqui dentro. Por quê? Porque na hora que uma empresa quiser botar o currículo, quiser colocar uma vaga aqui no meu sistema, eu posso mostrar para ela em números que as pessoas que hoje têm conta no LinkedIn ficam X tempo dentro da rede social.
Isso tudo vira dados, então o algoritmo ajuda com isso. Vamos voltar então para currículo. Eu vou sempre fazer esse paralelo para vocês entenderem qual é o desenho central da método do algoritmo e como que você usa ele a seu favor. Se os RHs começaram a receber muitas vagas, né? Muita gente se inscrevendo, muitos currículos para analisar, e eles têm outras coisas para fazer, gente, porque a galera que trabalha com recrutamento e seleção pode parecer mentira, gente, mas eles têm vida fora de ler currículo e chamar a gente para entrevista. Tem um monte de coisa para fazer. E não dá para eles ficarem lendo currículo de todo mundo. Então, todos esses sistemas, rede social, esses sistemas onde você joga seu currículo, eles começaram a adotar a inteligência do algoritmo para ajudar o profissional de RH ou a mim, por exemplo, empresa que estou aqui nas redes, a saber quem realmente são as pessoas que estão alinhadas com aquela vaga e quem são as pessoas que se candidataram, mas não estão alinhadas com aquela vaga. Assim como quando eu estou aqui e vocês começam a me assistir, eu dou inteligência para o algoritmo de quem são as pessoas que gostam de assistir o meu conteúdo. E isso me ajuda a atrair cada vez mais pessoas parecidas com vocês. Se vocês hoje são meu público, eu estou ajudando o algoritmo a trazer mais pessoas parecidas com cada um de vocês que está me assistindo. O algoritmo no currículo, ele faz algo muito semelhante. Então, o que ele vai pegar é fazer uma grande varredura do seu currículo e fazer uma análise, baseado na vaga que está aberta, baseado no que o RH escreveu, o que ele precisa. Esse currículo está aderente, mais ou menos, ou não está nada aderente? Se ele está aderente, eu vou colocar esse currículo mais para cima, então eu vou ranqueá-lo como um currículo mais potencial para o RH chamar, como um indicador de chame essa pessoa para entrevista. Por quê? Porque essa pessoa está mais alinhada com a vaga. Para quem está mais ou menos, ele vai botar num ranking de mais ou menos, e para quem não está nada, ele simplesmente vai ignorar. Então, à medida que esses algoritmos foram evoluindo, o que hoje acontece quando você se candidata para uma vaga? A empresa não vai olhar, porque, por exemplo, né, recentemente veio uma pergunta aqui na rede para mim de, eu nunca fui coordenadora, mas exerci a função. Posso me candidatar para vagas de coordenação? E a minha resposta foi sim. Por quê? Porque a leitura do algoritmo não vai ser no seu cargo. A leitura do algoritmo vai ser no que você descreveu sobre a sua experiência. É isso que ele vai olhar. Qual é a descrição que tem aqui? E baseado na descrição que essa pessoa escreveu, e comparado à descrição da vaga, o quanto essa pessoa tem fit. E aí vamos aos algoritmos. Aonde o algoritmo entra nesse fit? Ele começa a fazer uma análise de o que você escreveu versus o que a empresa escreveu. E ele tenta fazer um cruzamento de dados. Só que, gente, é um algoritmo, não é inteligência artificial. Inteligência artificial é outra história. A gente está falando aqui de algoritmo nessa live, tá? Diferente do que aparece lá no Dilema das Redes, né, que eles tentam vender como se fosse uma inteligência artificial, que fossem pessoinhas ali pensando como te engajar. O que o algoritmo faz é fazer uma leitura de várias coisas, tá bom? Já te respondo, Dani. Então, como ele lê esses detalhes, a primeira coisa que você precisa entender é que algoritmo não é inteligência artificial a ponto de, se você escreveu de um jeito e a vaga que está aberta, que você quer trabalhar, está escrita de outro jeito, o algoritmo não consegue entender isso. Então, eu vou falar de 3 premissas do algoritmo. Vamos falar da primeira, que é essa questão ligada ao seu currículo, tá? Tem outras 2 que são importantes da gente falar aqui também. Então, a primeira coisa é essa. Se o seu currículo está escrito de um jeito e a vaga está escrita de outro jeito, desculpa, o algoritmo não consegue entender, ele não tem inteligência para fazer esse deparo. Falar, não, mas olha, aqui, se a pessoa colocou que ela faz reunião e é uma vaga comercial, deve ser uma reunião com prospect para fechar. O algoritmo não pensa isso. Ele lê o que você escreveu e cruza do outro lado. Se tiver dispare, você desce no ranking.
ainda que você esteja aderente à vaga. Então, gente, cada vez que você recebe um e-mail falando assim, obrigada pela sua participação, lá na primeira fase, quando você manda seu currículo, você recebe um e-mail falando obrigada pela sua participação, porém, infelizmente, você está fora, né? Você não está alinhada com o perfil da vaga e tudo mais, e você muitas vezes fica chateada, porque sabe que você está alinhado e você não foi para a próxima fase, entenda que ninguém do RH leu o seu currículo. Ninguém nem soube que você se inscreveu para essa vaga. O que o algoritmo fez foi fazer um cruzamento. Estava desalinhado, você desceu no ranking. Quando o RH fecha o prazo de candidatura, ele dá um corte para esse algoritmo. E ele fala o seguinte: a partir de X pessoas do ranking, todo mundo que estiver para baixo, entenda que está fora do processo, entenda que está fora do alinhamento. Então, você pode mandar um e-mail automático falando para essas pessoas, agradecendo, mas dizendo que elas estão fora do perfil. Quem fez o trabalho de te enviar o e-mail foi o algoritmo, ninguém olhou para o seu e-mail, tá bom? Então, esse é um aspecto importante para vocês entenderem, um pilar importante do algoritmo. O algoritmo não tem inteligência artificial. Então, não adianta você escrever o currículo do jeito que você quer. Um erro que é muito comum, que eu vejo aqui, e muita gente às vezes me pergunta, me passa aí um template de currículo, me dá aí um modelão para poder escrever. E, gente, eu sempre vou falar aqui, vou defender a tese de que não existe template, não existe modelão. Se você quiser seguir alguém que fala que tem e que você vai seguir e você vai ficar feliz desse jeito, que bom para você. Se você vai ficar feliz com essa pessoa, então você vai seguir essa pessoa. O que eu posso te dizer é que você seguir essa pessoa e tentar criar um template vai fazer você não ser chamado para vagas. E aí, daqui a pouco vai acontecer o que acontece com muito seguidor meu que me chama depois no privado, fala assim, eu paguei um curso que falou que em 30 dias eu ia arrumar um emprego. Aí eu fiz o curso da pessoa e não arrumei emprego em 30 dias. Eu falei, não ia arrumar. Então, assim, foi mais fácil você acreditar nisso, acreditando num template que não existe. Então, para cada vaga que você se candidata, você precisa olhar para ver se você está fazendo fit do seu currículo com a vaga, com a descrição daquela vaga, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto importante. A Daniele, eu vou já trazer aqui. Daniele está me fazendo a seguinte pergunta: o algoritmo lê perfil fechado no LinkedIn? Dani, eu não vou te precisar isso, tá? Eu não falar não ler ou ler com certeza, tá? Pelo que eu sei, não lê, porque o seu perfil está fechado. Agora, o grande ponto é, para quem tem perfil fechado no LinkedIn, minha pergunta é, para que você tem um perfil fechado no LinkedIn? É uma grande burrice ter um perfil fechado no LinkedIn, gente. Isso não é Instagram conta pessoal. Eu já nem recomendo conta pessoal no Instagram fechada. Não pode. Dani, eu tenho meio aberto, meio fechado. Para quê? Para quê? Tá? Gente, existem milhares de pessoas procurando emprego agora. Milhares. Se a gente dificulta a vida do recrutador, o recrutador vai procurar outra pessoa. Ele não precisa de você, gente, tá? Assim como se eu ficasse aqui super misteriosa e não aparecesse para vocês, vocês daqui a pouco iam se conectar com outra pessoa, entende? Então, assim, eu preciso me mostrar aqui, eu preciso ser útil, eu preciso mostrar que eu sou relevante para vocês também, tá bom? Então, perfil aberto sempre. Temos que aprender que os algoritmos, a nos colocar isso, temos que aprender a usar os algoritmos e nos colocar onde queremos, exatamente. Então, esse é um primeiro aspecto quando a gente fala de algoritmo. Deu para pegar até aqui, gente? Foi legal? Ainda faltam 2 pontos para poder a gente fechar, mas até aqui vocês entenderam? Ana Lúcia botou, boa tarde, com tanta informação hoje, eu vou só pausar, quero que vocês me falem se ficou claro, tá? A Dani já botou aqui que para ela ficou claro. Me digam aqui nas outras redes também para eu seguir adiante. Ana Lúcia botou aqui, com tanta informação hoje em dia, ficou sem entender como algumas empresas não dão resultado e nem explicam que o processo de seleção chegou ao fim. Por várias coisas, Ana Lúcia, pode ser que eles não tenham parametrizado o sistema para fechar
E o que o sistema tem que fazer, porque o sistema não é inteligente, gente. Até a inteligência artificial chega burra, tá? Quando você compra a inteligência artificial, ela é burra. Ela aprende com o tempo. Então, como ela vem burrinha, você tem que ensinar. O algoritmo é a mesma coisa. Se você não disser, olha, na hora que eu apertar tal botão, dispare tal e-mail, o e-mail não vai ser disparado. Então, muito provavelmente é por causa disso, enfim. Tem descaso, tem muita gente da RH que é arrogante, que se acha acima do bem e do mal, que acha que porque está te recrutando ela está numa posição de vantagem, enfim, tem vários motivos, tá? Mas vocês podem cobrar dessa pessoa, tá? Perguntar como é que tá o processo. Não precisa fingir que você tem que ficar esperando para sempre. Bom, o pessoal do LinkedIn tá muito quieto, hein? Luciane, obrigada por me seguir. Seja bem-vinda aqui na nossa live. Bom, vamos lá então. O pessoal do TikTok também está muito quieto hoje. Vocês estão mandando a curtida, gostei, mas só não estão me respondendo aqui minhas perguntas. O Adriano botou que ficou claro. As negativas dos processos que são enviados parecem ser automatizados e nomes de pessoas que não possuem perfil. Fica muito escuro saber se a vaga existia mesmo. Adriano, foi automatizado sim, tá? Parece automatizado porque foi automatizado. A vaga existia, só que o seu currículo ficou fora do perfil, tá bom? Então, esse é o ponto. Mas a vaga existia, só que o RH pegou e não colocou. O suposto controle dos bastidores, tá bom. Através das redes sociais, fechei um contrato de serviços ontem com um cliente diretamente dos Estados Unidos. Exatamente. Eu amo rede social, que bom. A Camila botou muito claro, a Adriano botou, ficou claro, então tá. Então agora sim, agora eu posso seguir. A Aline mandou sorrisão, então estou entendendo que para a Aline também ficou claro. Vamos que vamos, então. Maravilha. Primeiro pilar, então, se seu currículo não está alinhado com a vaga, o algoritmo não vai entender, ele não vai passar você. Segundo ponto, gente, o algoritmo, ele cria, ele é burrinho, mas ele tem algum nível de inteligência, né, gente? É algoritmo. Então, como que o algoritmo ele aprende com os movimentos em todas as redes sociais, tá bom? TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitch, vagas.com, Gup, tudo, tá? Mas agora eu vou falar mais especialmente de redes sociais. O que o algoritmo faz, tá? Quando você está numa rede social, o algoritmo ele começa a fazer uma leitura do seu comportamento. Então, o que o Dilema da Gente tenta vender como um grande malvadão, o algoritmo é um malvadão porque ele fica vendo o que você faz. Não, ele tenta estudar o que você gosta e o que você não gosta para entregar para você mais do que você gosta e menos do que você não gosta. Cria polarização, política, econômica, tá bom, gente, é assim, tá bom, é isso aí mesmo, cria mesmo e acabou. O que é o lado bom? Se eu hoje assisto TV, se eu ligar agora aqui, ligar em qualquer emissora de televisão, na hora que der um intervalo, vai aparecer um monte de anúncio para mim que não faz o menor sentido. Vai aparecer anúncio de moto, por exemplo, eu não tenho a menor pretensão de um dia de saber pilotar uma moto. Não tem interesse em motos, não tem. Vai falar sobre, sei lá, um remédio que eu não estou interessada em comprar, uma máquina fotográfica que eu não estou afim de ter. Então, vai trazer um monte de dados para mim que não me interessam em nada. Por outro lado, o algoritmo, ele tenta refinar isso. Então, o que o algoritmo faz? Ele tenta ler o que você faz de comportamento para te entregar mais daquele comportamento. E ele começa a fazer uma leitura de todos os comportamentos de todas as pessoas. Mas como que ele lê isso, tá? Se você tem hoje uma rede social como aqui, pensem aonde vocês estão me assistindo. E você sai rolando o feed aleatório, o algoritmo não aprende nada, o algoritmo não tem informação suficiente para você para saber, isso aqui a pessoa gosta, isso aqui a pessoa não gosta. Então ele vai te entregar um monte de coisa misturada. Por quê? Porque ele vai tentar entender o que são as suas preferências. Para quê? Para evitar que a rede social vire o anúncio da televisão vendendo moto para mim. Se eu não quero comprar moto, não tem por que ver anúncio de moto no Instagram. Mas eu tenho certeza que quem gosta de moto vê um monte de anúncio de moto. Mas nunca apareceu uma moto para mim em nenhuma rede social. Baseado nisso, então, o algoritmo ele vai fazendo essa leitura. Então, tudo que você gosta, tudo que de alguma maneira você tem interesse, se você curte, se você comenta, se você compartilha, você está dando inteligência para o algoritmo do que são as suas preferências para que ele entregue mais sobre as suas preferências.
Então, hoje, para mim, o algoritmo, ele me bota dentro de uma bolha, mas uma bolha que eu quero estar, porque eu quero ver conteúdos de determinados temas. Se eu entendo, se eu consigo dar essa inteligência para o algoritmo me entrega só o que eu quero assistir, eu me beneficio. Então, esse é um ponto importante para vocês entenderem do ponto de vista de algoritmo das coisas que você curte, tá? Pinterest, isso aí, verdade. A Natália falou aqui do Pinterest. Pinterest é a mesma coisa, tá? Você faz uma busca, ele entende, ele vai entendendo o seu comportamento, do que você gosta, vai entregando cada vez mais coisas parecidas. Só que aqui existe um movimento no LinkedIn, e aí falando especialmente de LinkedIn para vocês, aliás, entendam todos, mas eu acho que o recado principal é para quem está no LinkedIn. Quando você está no LinkedIn, não basta você só dar inteligência para o algoritmo do que você tem interesse. Você também precisa causar um nível de. Você precisa levar o algoritmo a criar networking para você. Então, todas as lives que eu faço aqui com vocês, e eu falo: Oi, Samuel, hoje meus alunos estão em peso aqui, hein? Samuel, a Paloma, tinha mais. A Cris passou por aqui também, não sei se ela ainda tá. A Daniele, ou seja, gente, hoje estou recheada de alunos aqui no meu Insta. Vamos lá. O que acontece? O LinkedIn, ele tem como principal ponto do algoritmo do LinkedIn, para mim, o algoritmo mais inteligente que tem hoje de todas essas redes sociais é o algoritmo do LinkedIn. O LinkedIn, ele tem como principal objetivo fazer networking, tá? Então, o objetivo principal do LinkedIn não é só você sair se conectando e botar currículo e tudo mais. É você realmente criar uma rede de relacionamento. Então, qual é o ponto principal do LinkedIn? E nas outras redes, vamos lá, deixa eu fazer um parêntese rápido sobre as outras redes e volto para o LinkedIn. Nas outras redes sociais, se eu curto, a rede social ela entende o que eu gosto e ela vai me mostrar mais do que eu gosto, mais do que me interessa, tá bom? Só que no LinkedIn tem um plus, porque além dele entender o que faz sentido e o que não faz sentido para mim, quando eu curto, quando eu comento, quando eu faço algum movimento do LinkedIn, ele anuncia esse movimento para as minhas redes sociais. Então, para a minha rede social, para a minha rede do LinkedIn, desculpa, gente, para a minha rede do LinkedIn. E como ele mostra o meu movimento dentro da minha rede do LinkedIn, ele começa a gerar um ambiente onde eu mostro o que eu gosto, as minhas preferências, o que faz sentido e uma série de outras coisas. Então, vou trazer aqui para vocês um ponto importante sobre o LinkedIn, especialmente. Se hoje você termina essa live aqui, você curte a live e você compartilha essa live na sua rede, você vai me ajudar a notificar a minha rede social de que você compartilhou, porque vai aparecer para a minha rede social que você compartilhou essa live, mas você vai estar dando inteligência para o seu algoritmo de um assunto que te interessa, e você também vai mostrar para a sua rede social um movimento que você está fazendo de conteúdo. O que o algoritmo vai fazer com isso? Ele vai começar a distribuir você para várias outras pessoas. Então, eu vou trazer aqui um outro exemplo de uma coisa que eu faço, tá? Então, vou trazer para vocês um segredo que eu uso para ter recebido todos os meus convites de professora de MBA. Todos eu recebi via LinkedIn, sem exceção. Se o algoritmo tem essa inteligência, eu vou ficar durante muito tempo falando, compartilhando, me comunicando, interagindo com as pessoas que eu tenho interesse. Então, se hoje eu tenho uma instituição de ensino que eu gostaria de dar aula, eu curtir, comentar, falar o tempo inteiro ali na rede social das pessoas que trabalham ali, especialmente do LinkedIn, me dá duas informações. A primeira é que essa pessoa vai me ver constantemente ali. E eu me aproximei de várias pessoas que hoje eu só conheço virtualmente fazendo isso. Outras eu tive depois a chance de conhecer pessoalmente, mas eu já falava tanto com essa pessoa na rede social que parecia até que eu era íntima dela. Assim como eu tenho hoje essa sensação com o Levi. O Levi está sempre aqui, está sempre comentando, está sempre compartilhando, está sempre fazendo alguma coisa, e isso me gera uma sensação de proximidade com o Levi. E eu faço isso com várias outras pessoas. Eu vou lá, curto, comento. E aí, além de eu dar inteligência para o algoritmo do que me interessa,
eu também estou gerando uma relação com essa pessoa. Porque nessa repetição de sempre aparecer, sempre falar, sempre comentar, sempre curtir, eu vou criando uma memória afetiva do outro lado de que essa pessoa, de que eu existo para essa pessoa. Eu vou citar aqui alguns nomes, por exemplo, de pessoas que estão fazendo isso aqui na minha rede social com maestria nos últimos tempos. Meus alunos, não vou falar de vocês, tá? Porque vocês já são meus alunos. Então, vocês já passaram por esse movimento. Mas, por exemplo, eu vou trazer dois casos. A Paloma e o Samuel, que estão aqui me assistindo hoje, que são meus alunos da mentoria, eles tiveram um posicionamento tão ativo durante um treinamento que a gente oferece de graça e que normalmente antecede a abertura de inscrição da mentoria, que quando abriram as inscrições da mentoria, eu tinha certeza que eles iam entrar. E foram pessoas que, assim, eu falei, cara, assim, eu tenho certeza que eles vão estar aqui dentro. E já fui falar com eles. Por quê? Por conta desse movimento que eles tinham gerado comigo. Hoje, aqui no Divan com RH, eu já cito o Adriano, o Levi, a Camila também já veio algumas vezes, que eu vejo que ela sempre comenta, a Natália, que antes começou pelo TikTok, agora está comigo no Instagram. Essa relação, gente, ela faz as pessoas ficarem com memória. Eu fico com a memória do nome de vocês. E na hora que eu tenho essa memória, gente, quando
Tchau, tchau. Foi um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Beijo. Tchau, tchau.